O avião zumbia, cortando as nuvens como um pequeno mundo de metal acima da terra. Rebecca, uma comissária de bordo, caminhava pelo corredor. Seu sorriso era brilhante, mas seus olhos eram perspicazes, sempre observadores. Anos de serviço a ensinaram a ler as pessoas, a antecipar suas necessidades e, às vezes, seus segredos. Ela já tinha visto de tudo. O empresário exigente, o passageiro nervoso agarrado ao seu terço, os recém-casados perdidos em seu próprio mundo. Mas algo naquela família na primeira classe parecia estranho. Não eram as roupas. O homem usava um terno sob medida, a esposa um vestido simples, porém elegante. Seu filho pequeno, Davi, estava vestido como um pequeno cavalheiro. Não, era outra coisa. Uma tensão não dita pairava no ar ao redor deles, uma nota dissonante na sinfonia do voo. Rebecca parou, ajeitando o travesseiro de uma senhora idosa. Seu olhar se dirigiu à família. Eles eram negros, uma raridade no paraíso luxuoso da primeira classe. E seus rostos, embora compostos, continham certa altivez, uma armadura silenciosa contra golpes invisíveis. O homem, Ryan, percebeu que ela estava olhando. Seus olhos, escuros e inteligentes, encontraram os dela com um olhar firme. Rebecca, sem graça por um instante, ofereceu um sorriso educado e seguiu em frente. No entanto, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ela ouvira sussurros de outros passageiros, murmúrios de descontentamento. A primeira classe era o domínio deles, sua recompensa pelo sucesso. O que eles estavam fazendo ali? A dúvida corroía a mente de Rebecca. Ela se orgulhava de seu profissionalismo, de tratar todos os passageiros com respeito. Mas a suspeita, uma vez plantada, era difícil de ignorar. Ela apodrecia dentro dela, alimentada por anos de preconceito enraizado, um legado de uma sociedade que julgava o valor pela cor da pele. O avião zumbia. Rebecca servia bebidas, seus movimentos mecânicos. O tempo todo seu olhar voltava para a família. O menino, Davi, brincava com um aviãozinho de brinquedo. Seu riso, puro e inocente, cortava a atmosfera tensa. Amélia, sua mãe, o observava com um sorriso gentil. Ela exalava uma aura de força silenciosa, de dignidade aprimorada por anos enfrentando um mundo que muitas vezes os desprezava. Devem ter sido realocados por engano. Rebecca ouviu trechos de conversas, vozes baixas carregadas de desdém. Devem ter ganhado na loteria. As palavras a feriram, mas Rebecca tentou ignorá-las. Ainda assim, a semente da dúvida havia criado raízes, envenenando seus pensamentos. Ela não aguentava mais. Como se possuída, Rebecca se viu diante da família. Sua voz, quando ela falou, era tensa, forçada. Com licença, senhor. Preciso ver seus cartões de embarque novamente. Ryan ergueu os olhos do livro, as sobrancelhas franzidas em surpresa. Desculpe? Seus cartões de embarque, repetiu ela, sua voz mais aguda agora. Parece haver alguma confusão sobre seus assentos. O sorriso de Amélia desapareceu. Ela colocou um braço protetor em volta de Davi, que sentiu a mudança na atmosfera, e olhou para os pais com olhos arregalados e inquisitivos. Um silêncio caiu sobre a cabine da primeira classe. Todos os olhos estavam sobre eles agora, seu drama particular se desenrolando sob o escrutínio severo das luzes fluorescentes do avião. Ryan encontrou o olhar de Rebecca, o seu próprio inabalável. Ele não disse nada, mas seu silêncio dizia muito. Com um movimento lento e deliberado, ele enfiou a mão no bolso e tirou seus cartões de embarque. Rebecca, com o coração batendo forte no peito, pegou os cartões. Ela examinou as informações, seu rosto ficando pálido a cada segundo que passava. Os nomes estavam corretos. Os números dos assentos coincidiam. Não havia erro. Mas então seus olhos caíram sobre o detalhe final.
Uma pequena linha de texto quase insignificante que lhe enviou um arrepio pela espinha. Passaporte diplomático. O mundo pareceu inclinar-se em seu eixo. Rebeca olhou fixamente para o passaporte, sua mente cambaleando. Passaporte diplomático. As palavras ecoaram em seus ouvidos. Cada sílaba, um golpe de martelo em sua parede de preconceito cuidadosamente construída. Ela estava errada. Terrivelmente errada. A família não estava apenas fora do lugar na primeira classe. Eles eram dignitários, representando sua nação no cenário mundial. E ela, cega por seus próprios preconceitos, os tratou como criminosos. A vergonha inundou Rebeca como uma onda escaldante. Os sussurros, os olhares de julgamento, todos direcionados a ela agora. Ela havia se tornado a vilã de sua própria história. O voo continuou. O zumbido dos motores parecia zombar da vergonha de Rebeca. Ela se retirou para a copa, os cartões de embarque tremendo em sua mão. Como ela pôde ser tão cega, tão rápida em julgar? A resposta era uma pílula amarga de engolir. Ela havia deixado o preconceito, aquele veneno insidioso, nublar seu julgamento, sua humanidade. O encontro com a família havia aberto uma fenda em sua visão de mundo cuidadosamente construída, revelando a feiura que se escondia por baixo. Foi uma lição dolorosa, gravada nas linhas profundas, que agora pareciam estar permanentemente marcadas em seu rosto. O mundo do lado de fora da janela do avião era vasto, ilimitado. Rebeca, pela primeira vez, sentiu os limites sufocantes de sua própria perspectiva estreita. Ela havia permitido que o preconceito prendesse seu espírito, a cegasse para a riqueza e a complexidade da experiência humana. As horas restantes do voo foram agonizantes. Todas as tentativas de Rebeca de se desculpar com a família foram recebidas com uma polidez fria que cortava mais fundo do que quaisquer palavras duras. Os outros passageiros, seus sussurros agora silenciados por uma mistura de constrangimento e respeito recém-descoberto pela família, evitavam seu olhar. Ela havia se tornado uma pária, um símbolo da natureza insidiosa do preconceito. O trem de pouso tocou o chão com um baque, um retorno duro à realidade. Enquanto os passageiros desembarcavam, Rebeca ficou na saída, com a cabeça baixa de vergonha. Quando Ryan, Amélia e Davi passaram, não disseram nada, mas seu silêncio dizia muito. Era o silêncio da decepção, de uma humanidade compartilhada traída. Silêncio. O avião estava vazio agora, uma casca de metal refletindo a luz fraca do pôr do sol. Rebeca sentou-se sozinha, os eventos do voo se repetindo em sua mente. O mundo havia mudado em seu eixo. Ela não era mais a mesma jovem ingênua que havia embarcado no avião horas antes. Ela havia sido quebrada, seus preconceitos expostos para que todos vissem. Mas nos destroços de suas suposições destruídas, um vislumbre de esperança surgiu. O encontro, por mais doloroso que fosse, havia sido um alerta, uma lembrança gritante do poder corrosivo do preconceito. Quando Rebeca finalmente desembarcou, carregava consigo um coração pesado e uma nova determinação. Ela nunca seria capaz de apagar seu erro, mas poderia dedicar sua vida para garantir que outros não o repetissem. A luta contra o preconceito era longa e árdua, mas ela estava pronta para se juntar à batalha. A memória da família, sua dignidade silenciosa diante de sua ignorância, seria seu guia.